A sessão corria como sempre. O cliente estava no sofá, contava uma situação desconfortável no trabalho, um mal-entendido com a equipe. Um colega de trabalho deu uma desperto e conseguiu manipular a situação para sacanear ele e passar para o meu cliente um trabalho chato que não era dele. A fala tinha energia e entonação, mas o corpo completamente imobilizado. Sentado no sofá, pernas cruzadas, afundado, tudo rígido, bem duro. A respiração estava na garganta, as mãos entrelaçadas segurando o joelho da perna de cima. Parecia uma bola de meia bem compacta. Em um momento, eu pedi que ele se levantasse, só ficasse de pé. Simples assim. Na minha cabeça, pensei que seria muito bom desembaralhar a bola de meia com uma postura simples, cotidiana. E pedi para que ele ficasse ali, observando o que acontecia, que sensações e movimentos apareciam. No início, ele estava só lá, mas os olhos ainda ficavam buscando algum tipo de explicação. Ele tinha seu jeitinho de manter o controle. Nesse momento, eu fiquei ali, me colocando presente e acolhendo o que acontecia. Demorou um tempo, até algo mudar, até o corpo se encaixar. Mas a partir do momento que tudo se alinhou, uma leve vibração começou a acontecer na coxa. Ele me indicou o tremor e pedi que ficasse com aquilo. Se eu estivesse confortável, claro. E que ficasse curioso com essa sensação, disponível para observar onde aquele tremor queria ir. A gente estava junto. E com o tempo, o tremor começou a subir a barriga, a parte superior do peito. Era sutil, mas dava para perceber um queixo brigando contra a vibração que subia. Era um movimento discreto, e ao perceber esses sinais, dei um toque para que ele deixasse a boca solta, para que soltasse os dentes e a mandíbula. Com isso, o corpo encontrou uma outra vibração, mais harmônica, mais coerente, sem brigar para acontecer. Eu não tenho um certo receio do cliente com tudo que estava acontecendo. E aí eu resolvi participar um pouco, emprestar meu corpo para a situação. Apoiei a mão nas costas dele, uma maneira de tentar ampliar a sensação de segurança. E no momento que ele sentiu o contato, a respiração passou de curta na garganta para profunda e entrecortada. Sabe aquela respiração de começo de choro? E como existia segurança e apoio, um choro aconteceu. E foi se ampliando devagar, uma expressão crua e corporal de uma tristeza antiga e presa nas camadas da bola de meia. Aquele corpo tinha se construído para dar conta dessa tristeza, desse medo de inadequação, dessa vontade de agradar. Uma tristeza que habitava aquele corpo desde os tempos de criança e não tinha espaço para aparecer. Naquele choro, não estava apenas a raiva do colega do escritório. Estava a tristeza acumulada de uma criança que sempre teve que cumprir um papel de bom menino para agradar a mamãe. Estava toda uma armadura de perfeição para ser o filho que fazia tudo certo. E naquela ocasião, dentro da empresa, esse caráter de bom menino, sempre disposto e disponível, fez com que ele permitisse o abuso do colega. E isso, imediatamente, ativou a contração para não sentir esse monte de emoção ameaçadora. Uma luta psicossomática para se livrar de um grande sofrimento. Ao ficar de pé, estruturado nas próprias pernas e ter meu apoio, o sistema achou uma forma de deixar o que é natural, a emoção, descarregar. E com isso, a gente explorou o que essa emoção queria dizer, entendeu uma camadinha a mais na bola de meia e, de quebra, ainda vibrou naturalmente em direção ao self, aliviando uma energia encarcerada. A bola de meia não era uma resposta da tristeza, era a própria tristeza. E ao dar espaço a essa estrutura, essa pessoa pôde compreender coisas novas sobre si mesmo, expressar o que é real, seu self, seu corpo, suas emoções e lentamente ganhar propriedade de tudo o que acontece com ele. Olá, pessoas queridas, sejam todas muito acolhidas aqui em mais um episódio do Manual do Buscador Perdido. Aqui é Renato Kubli e hoje a gente vai continuar nossa jornada na psicanálise 3D, a bioenergética. Esse é o segundo capítulo de uma série de 3 sobre análise bioenergética. Se você ainda não ouviu o primeiro, te convido a parar, escutar e depois voltar aqui para a gente aprofundar. No primeiro episódio, a gente mergulhou na história da bio, entendeu de onde ela veio e quais os conceitos principais. Agora é a hora de compreender de como ela funciona, na prática. O que acontece dentro dos nossos consultórios e por que e como a bioenergética é uma solução muito potente que ajuda a criar membrana e resiliência para encarar a vida com mais vida. O trabalho do terapeuta bioenergético, em uma explicação bem simplória, é parecido com um economista, que tem que garantir o fluxo de mercadorias e moedas de forma livre, inteligente e próspera. Mas no caso da bio, é uma economia das mais diversas formas de energia.
Cabe ao terapeuta compreender o que impede o fluxo, as pulsões e, com o trabalho clínico, resgatar o movimento contínuo de carga e descarga naquela economia. No início dessa página do manual, eu contei para vocês o caso de um cliente antigo. E esse trabalho de economista das energias aconteceu quando mudamos as posturas na clínica, permitindo que as barreiras tarifárias posturais de bola de meia fossem renegociadas e o fluxo de caixa do choro voltasse a fluir, um descarrego da economia energética. E a abertura tarifária dessa economia foi alcançada com uma mudança de postura. O cliente ficou em pé, reconfigurou sua relação com a gravidade, ganhou autonomia e o seu sistema muscular pôde abrir as barreiras da bola de meia. Mas esse ficar em pé não é só levantar do sofá, muito menos é algo leviano e garantido. Tem todo um embasamento que vem lá de trás da psicanálise. Pensa lá no Freud. Ele com a gravata borboleta, sentado atrás de um divã, fora do campo de visão, com o paciente deitado e olhando para o teto e falando o que vinha à cabeça. Aquele corpo era só matéria elaborante apoiada no estofado vitoriano. Depois foi a vez de Reich, que também tinha o paciente deitado. Mas a atitude do terapeuta era diferente. Passou de trás do campo de visão para frente e saiu de uma postura receptiva para uma atitude ativa. O Reich cutucava, provocava, propunha ações. Porém, ele mantinha a postura horizontal e ficava ali, focado no tronco do paciente, na pelve, no peito, no pescoço. A observação era das pulsões, a economia de energias ali, no corpo concreto. E aí, chegou Lowen, que ele tira o paciente do divã e, de quebra, tira o terapeuta da cadeira de pedra. Entende a revolução que foi isso? Na bio, a gente respira, se move e vibra junto com o cliente. A gente demonstra, se emociona, a gente se move junto em uma clínica interativa, corporalmente presente e algo completamente disruptivo para os anos 50 do século passado. Ficar em pé, na linguagem bioenergética, quer dizer grounding, enraizamento. É o que restaura o equilíbrio emocional e a saúde somática. É a possibilidade de se resgatar contato físico e ampliar a representação do que é a realidade objetiva, dar recursos ao paciente para que ele se estruture para enfrentar seus próprios desafios. A postura clássica do grounding é mais ou menos assim. Se você quiser fazer enquanto eu vou descrevendo, a gente tem a oportunidade de sentir na pele essa revolução. Então, em pé, coloque os pés paralelos, mais ou menos na largura do quadril, vê como seu corpo se estrutura a partir disso. Os braços ficam ao longo do corpo e ao olhar no horizonte, sem fechar os olhos. A gente quer estar presente nessa realidade. E um toque final. Veja se é possível deixar o joelho solto, uma dobrinha pequena. E ao executar esse pequeno ajuste, veja o que mudou no contato dos seus pés com o chão. É basicamente isso. Parece simples, né? Se quiser escutar o episódio assim, seu corpo agradece, mas é só uma sugestão. É muito importante estar enraizado, mas tem que existir um certo conforto. Afinal de contas, o ideal aqui é que a gente encontre nossa estrutura para estar na vida de uma forma mais proprietária e não exausto de manter uma postura que não é natural. E sabe por quê? Essa função do pé do chão é colocar o corpo para jogo. Ajuda o ego, a força de vontade, a caminhar na direção do que a gente acha que é realização. Afinal de contas, a mente vive no corpo. Então, se existe uma estrutura saudável que a sustente, mais força existe para o ego se organizar. Unidade funcional na veia, corpo organizado e estruturado, mente organizada e estruturada. Mas não é só sobre estrutura. No campo energético, para o Lowen, quer dizer fluxo das coisas acontecendo metabolicamente e involuntariamente no corpo, o enraizamento ajuda os pensamentos a saírem da cabeça e descarregarem no pé. Amplia a presença e dá uma diminuída nos mindfucks. É um jeitinho de diminuir a atenção ao volume dos pensamentos e ficar sem acreditar no monte de abobrinha que a cabeça costuma produzir. Mas o grounding não é só colocar o pé no chão, se conectar com a realidade objetiva e com o ambiente. O grounding pode se expandir para muitas possibilidades. Pois só estar ali de pé, com o pé no chão, não é tão eficiente se a pessoa está no seu território corporal, sozinha, abandonada, sem ninguém. Como no caso que eu descrevi, a gente foi enraizando em duas possibilidades. A primeira em pé e a segunda na relação. A minha presença junto com o paciente é uma forma de enraizar ele no momento e dar sentido para tudo que ele pode se transformar. O grounding em pé, ele é vertical, do piso à cabeça, na força da coluna, na atitude dos braços e na prontidão da perna. Já o
O grounding de presença relacional é horizontal, coração para coração, barriga para barriga. A presença de um terapeuta na relação ajuda a organizar o paciente. Se o paciente não tem sua história corporal, um repertório de segurança, o terapeuta empresta o seu corpo para renegociar a desorganização do cliente. A gente é relação. A gente existe porque o outro existe. A gente é e se percebe através do olhar, da presença do outro, da outra, do outro. Inclusive, o caráter é isso. É a forma que a gente se constrói totalmente relacionada às ações de outras pessoas, primariamente nossos cuidadores. Quando essas relações são seguras, a gente tem mais chance de ter uma vida saudável. Quando as relações são problemáticas, inseguras, ameaçadoras, a estrutura do sistema é construída sem base. Não existe paz para aquela pessoa. O vínculo, que na bio é sobre corpo, mente e presença, acaba se tornando a principal ferramenta clínica, pois é aqui que a mágica tem espaço para acontecer. É nesse vínculo que uma unidade funcional precisa se organizar, acha um espaço seguro para suavizar seu caráter, olhar para dentro e construir, a partir disso, algo mais saudável. E a parte interessante disso tudo é que a mecânica desse vínculo é traduzida, na sua maior parte, pela transferência e a contratransferência, conceitos que surgiram lá com Freud e foram se transformando para acolher o corpo e o fluxo energético. Na psicanálise clássica, a transferência ocorre quando o paciente projeta no terapeuta, de forma inconsciente, seus rolês internos, desejos e expectativas. E a contratransferência, que começou como ponto cego do terapeuta, na bioenergética virou nossa maior antena e inclui os rolês do terapeuta, emoções, sentimentos, projeções inconscientes que voltam ao paciente. Essa mecânica é o que faz o processo vivo e é exatamente onde aparecem os conflitos do paciente e que podem ser revividos, compreendidos e uma nova configuração de corpo e coração. Agora, imagina quanto essa mecânica, que para a psicanálise era majoritariamente mental, se expande para o corpo, onde todos os afetos, sentimentos, emoções se ampliam, são físicos, visivelmente aparentes. É uma mecânica mais direta, mais crua, pois até a postura em que o paciente e o terapeuta se encontram é parte dessa relação. Um exemplo bem básico, no nosso caso lá do início do episódio, quando apoiei minha mão nas costas dele, não foi um gesto técnico, foi uma resposta do meu corpo ao corpo dele. Eu senti tensão naquele dorso antes de pensar em tocar. Isso que a Bia chama de ressonância somática, que é uma forma física de manifestação da contratransferência. O terapeuta usa o que sente no próprio corpo como informação sobre o que o paciente não consegue ainda sentir em si mesmo. Entende como é a base da clínica bioenergética? Grounding na realidade e na relação. Bom, agora é hora de expandir. E a gente vai falar de uma técnica que é infraestrutura para a bioenergética, que é a leitura corporal. Não tem muito segredo aqui. Nós literalmente lemos o corpo dos pacientes. Às vezes de maneira fluida no decorrer da sessão, às vezes de uma forma intencional, colocando o sujeito no centro e circulando seu corpo, observando, investigando junto. Cultivo de olhar atento, perguntas precisas e paciência. Objetivamente, a leitura corporal é a ferramenta que permite decodificar as tensões crônicas que normalmente escondem emoções e histórias reprimidas e, com isso, propor uma interferência, um exercício, um movimento que possa suavizar, libertar essas presidiárias encouraçadas. Ler um corpo, ler uma pessoa, pode ter várias formas, vários jeitos. A gente sempre começa pelo mais óbvio, forma. Aquele corpo é estruturado harmoniosamente ou tem alguma quebra angular, alguma inclinação ou desvio que não parece natural? Esse corpo é proporcional, ombros muito grandes, pernas muito finas? Onde existe mais tensão? Onde falta tônus, onde os músculos estão meio molengas? Como essa forma se movimenta? De uma forma mais fluida ou robótica? E a respiração? Envolve a barriga ou fica só entre o nariz e a garganta? O universo de detalhes é infinito. Como é a cor e a temperatura da pele? E os olhos, brilhantes, vibrantes ou opacos e distraídos? Cada detalhe desse é uma ponta de investigação e deve ser feita junto com o entendimento da história do cliente. Quem ele é, o que viveu, o que aprendeu a esconder. Em linguagem técnica, isso se chama psicodinâmica, a força invisível que move o corpo. Pega o exemplo do nosso cliente lá do começo, de novo. Eu não descrevi o corpo dele no caso, mas vamos agora ampliar. Esse homem tem uma estrutura interessante, pois ele tem grande fragilidade, mas tem uma compensação muscular grande, pois é um atleta e pratica exercícios regularmente. Mas se a gente olhar com atenção,
dá para perceber que embaixo do peito estufado de muita repetição de supino, existe uma tensão muito grande, que é refletida na forma que ele movimenta o tronco superior em relação ao quadril. Um corpo meio duro, performático, cheio de movimento interrompido e ensaiado. Uma postura que é treinada para esconder vulnerabilidade. Uma respiração alta, curta, uma pelve armada, tensa, pronta para briga. Os pés conectados no chão à espreita. Mas em toda essa prontidão, tem uma coisa diferente no olhar, que acaba sendo um pouco difuso, aéreo. Alguns movimentos do olho que nunca tem foco, dificuldade de olhar para frente. Os olhos entregam o que a coraça esconde. Um pedido de apoio, um indicativo latente da necessidade de conexão. Isso não é uma leitura abstrata, um conceito. É uma forma, uma vida ali em pé, um manifesto em forma de corpo. Cabe a nós entendermos esse manifesto e criar formas dele se manifestar de verdade, sem travas, de uma forma que aquele corpo fique cada vez mais vivo. E para a gente movimentar essa energia, ver o que a gente pode fazer, a gente vem com as práticas corporais, que são os famosos exercícios da bio, que são movimentos físicos que incluem a expressão emocional como forma de se autoconhecer. A gente já falou um pouco sobre os principais movimentos. Um dos primeiros exercícios para restaurar a vibração que o Lowen criou foi o arco. Era bem simples. Mão na cintura, nas costas e curvar o corpo para trás, projetando a pelve para frente. Isso abre o peito, estica a barriga. Essa postura ela não trabalha só as tensões do corpo, como ajuda em muito a liberar vibrações, a ativar vibrações que estão presas. É comum que essa vibração aconteça de forma tão intensa que pode aliviar a couraça como um todo. E para compensar esse arco para trás, a gente traz o corpo para frente, curvando com as mãos em direção ao chão, deixando a lombar respirar e distribuindo um pouco a vibração de forma mais suave. E se a gente quiser levar esse arco bioenergético à enésima potência, o Lowen criou o que ele chamou de stool. É um banquinho baixo que parece um cavalinho de madeira de ginástica. A pessoa deita com as costas sobre ele e a coluna se curva, o peito abre, a barriga estica. Ali não tem como fingir que está tudo bem. O corpo simplesmente abre, os músculos do tronco cedem de forma compulsória e o que estava guardado lá dentro começa a subir. Choro, raiva, aquela coisa sem nome que você carrega faz anos. Tudo encontra um caminho de liberdade. E foi a partir desse tipo de abertura que Lowen começou a desenvolver os exercícios expressivos, aqueles desenhados especificamente para dar um jeito na couraça. E o mais icônico e mais desconcertante para quem vê de fora é bater a perna, a birra. A pessoa deita no colchão e bate a perna. Aí ele pode usar palavras, repetindo não, não quero, eu quero, me deixa. Gente adulta no chão, fazendo exatamente o que uma criança faz quando o mundo não dá o que ela precisa. E sabe por que funciona? Porque essa birra, na maioria das vezes, é exatamente o que não aconteceu. Não a da bolacha recheada, a da vez que você precisou de colo e não veio, da vez que você quis dizer não e engoliu um sim. É uma prática que parece absurda até você estar lá e depois você não quer parar. Tem exercício da raquete também, se você não escutou o primeiro capítulo dessa série, volta lá que eu conto na prática como esse exercício funciona. E ele é ótimo para liberar a raiva com que nossa opinião foi calada ou aquela discussão que a gente colocou o rabo entre as pernas. Mas não para por aí. Para aliviar a raiva que fica na mandíbula, existe uma possibilidade incrível. A gente pode torcer uma toalha, tentando rasgar ela ou até morder essa toalha. Essa prática é para mobilizar aquela violência enterrada, a que fica atrapalhando a gente com os pensamentos nada a ver. Aquela violência resignada que vive assombrando a gente e precisa de vez em quando de um canal seguro para sair, para não atormentar, para não levar a gente para situações extremas. Mas a bio não é só porrada. Tinha um exercício que ia para o lado completamente oposto. E o que, na minha experiência, é um dos mais intensos. E mais para frente do episódio eu vou contar a minha experiência com essa prática. O exercício funciona assim. A pessoa deita no chão, braços abertos e estendidos para cima, como se estivesse pedindo colo. Repete em voz alta as palavras me dá, papai, mamãe, o que vier. Parece simples, parece até bobo, mas tem algo nessa postura, esse corpo aberto, vulnerável, oferecido, que dissolve camadas que nenhum soco em uma almofada consegue alcançar. É uma tristeza que não teve permissão de existir. A criança que precisou ser forte cedo demais e quando ela finalmente aparece, não vem devagar. Vem de uma vez, de um lugar fundo, como se estivesse esperando a vida inteira por aquela brecha, um alívio imenso. Amigos da busca perdida, nesse momento é importante deixar claro,
Esses exercícios, as expressões, os gritos, são práticas clássicas da análise bioenergética criadas lá em 1950 e utilizadas no século passado. Uma época que fazia sentido esse grito para a liberdade, essa expressão contida. Hoje, a gente tem estudos e a gente sabe que as cartazes têm uma aplicação mais restrita e que novas práticas surgiram para atualizar, de uma forma que a gente tenha eficiência nas descargas e cargas, mas ao mesmo tempo mantenha limite dentro do que é possível para cada cliente. Cartazes muito intensas podem muitas vezes desorganizar o cliente de uma forma que, ao invés de melhorar, piora. Repetir o passado, que é dolorido, sem uma estrutura capaz de suportá-lo, é uma forma de repetir, de cristalizar as consequências dessa dor, desse sintoma. A gente vai tratar sobre essas atualizações da bioenergética no capítulo 3. Ali, no consultório, o Lowen percebeu que o resultado desses exercícios ajudavam muito no processo terapêutico e começou a dar aos seus clientes lição de casa. Bater a perna, torcer a toalha, uma prática cotidiana de exercício de expressão e alívio emocional. Uma forma de ginástica diferente, uma forma de praticar o resgate do fluxo de vida. Então o Lowen começou a indicar cada vez mais os exercícios de bioenergética. A esposa dele, a Leslie, olhando isso e vendo que esses exercícios eram uma joia, ela criou as aulas de exercício, que eram encontros em grupo onde a gente praticava os exercícios criados na clínica. O que me encanta com esses encontros é que tem muita gente lá buscando deliciosidade e a soma das deliciosidades é mais deliciosidade ainda. Num grupo, a nossa busca pessoal é ampliada e refletida pelos outros participantes. No grupo, a gente tem apoio para ir às profundezas das emoções e, ao mesmo tempo, parceria para ir mais forte, mais longe nas práticas de expressão. Eu comecei a bioenergética através de grupos. E foi aí que toda a minha vida mudou, e mudou muito mesmo. Naquele tempo, eu estava realmente encrencado com a vida. O fluxo era só uma imagem distante e as cargas que estavam tomando conta de mim nunca achavam um caminho saudável para descarregar. Eram problemas na minha carreira, nos relacionamentos, tudo andava estranho, desconfortável. Eu não tinha a mínima ideia de que estava tão bagunçado. Eu tinha acabado de perder meu pai, sem derramar uma gota de lágrima. Estava de saco cheio da empresa que eu criei e construí e problemas dos mais diversos nos meus relacionamentos familiares, pessoais, profissionais, amorosos. Tinha um corpo sobrecarregado, sem o menor prazer e sem noção que estava segurando toda essa carga. E de segurar tanto, esse corpo resolveu dar um alerta e travou. Ele literalmente. Umas partes do meu sistema nervoso pararam de funcionar e, com isso, algumas funções do corpo deixaram de fazer o que elas precisavam fazer. Esse piripaque foi perto de 2012 e foram muitos meses de médicos, tratamentos ineficazes, incertezas e mais raiva, gerando mais emoção presa. Mas aí, lá em maio de 2013, eu fui para um retiro que misturava bioenergética, meditação ativa e mais uns paranauês, algum meio siri com Todd, mas que hoje é uma memória muito incrível. Um dos primeiros exercícios, aquele que eu narrei no capítulo 1, logo no começo, onde eu e o terapeuta a gente juntou as mãos e um empurrava o outro para dar mais potência à expressão, já me mostrou como tudo aquilo podia funcionar. Naquele momento eu já senti alívio, né? Já me senti potente, já voltei a sentir um certo prazer. Né? O que aconteceu de verdade nesse primeiro exercício já foi um resgate de prazer. E na sequência foram ainda mais exercícios que me ajudaram a descarregar aquela raiva gigante que eu sentia. A gente bateu a almofada, gritou, fez birra e olha, por mim isso já tinha resolvido. Mas tinha a cereja do bolo. Um dos dias, acho que era o quarto ou quinto, o exercício proposto era o de deitar no chão com as mãos erguidas e repetir a frase papai, me dá, mamãe. E a gente podia escolher. Faziam 3 semanas que meu pai tinha partido. Eu escolhi dizer papai e foi logo na primeira sílaba do pá que um choro compulsivo e mágico começou a acontecer. Acho que naquele choro foram embora uns 10 anos de dureza, frustração, paranoia e tristeza. Nem sabia quanta coisa tinha aprisionada. Meu ego achando que tinha que ser o super-homem. Minha couraça emperrada a ponto de paralisar. E na verdade era realmente soltar. Era só deixar o selfie fazer o que precisava ser feito. Chorar. Bom, e aí, a partir disso, eu realmente mudei. E parece maluquice. Mas eu nem desconfiava que agora, 13 anos depois,
eu estaria contando para vocês o que aconteceu e quais foram os pontos de ruptura que me fizeram mudar de caminho na vida. Aquele choro foi o momento que eu percebi que esse caminho de suavizar a coraça, compreender o caráter e retornar ao self é sempre uma possibilidade de recalcular a rota para uma mais consciente, livre e criativa. E esse manual é exatamente um ensaio em áudio de como, de uma forma meio perdida, meio intencional, fui descarregando o desnecessário e abrindo espaço para coisas novas e mais coerentes comigo mesmo. E tudo começou com um exercício de bioenergética. Olha, eu não prometo que vai ser assim para todo mundo, mas posso dizer que para mim foi. Esse retiro, além de me aliviar de um peso e restaurar o meu contato comigo mesmo, me mostrou uma coisa que eu não sabia nomear, mas que descrevia de forma muito precisa todo aquele comportamento anterior e os motivos que me fizeram segurar tanta coisa em nome de uma imagem. Essa armadura que eu construí durante a minha vida para sobreviver era exatamente o que estava me atrapalhando de viver naquele momento. E a partir disso, eu resolvi entender de onde essa armadura veio, em que parte da minha história ela foi forjada e como ela funcionava. E essa exploração é exatamente o que a Bio chama de análise do caráter, que na verdade é o mapa que o Lowen desenvolveu para entender que não só existe uma couraça, mas qual é a história específica que cada couraça carrega. Porque a armadura de quem aprendeu que não podia precisar de ninguém é diferente da armadura de quem aprendeu que nunca era o suficiente. E o caminho de volta ao self passa por entender qual foi seu acordo de sobrevivência. E na estrada da sobrevivência existem basicamente 5 tipos de veículo que aparecem. Tem gente que chegou num carro blindado, vidro escuro, ninguém entra, ninguém sai. Esse carro aprendeu lá no começo da vida que o mundo era perigoso demais para se mostrar. Então se protegeu. É o padrão esquizoide. Não é frieza, é distância estratégica de quem não teve segurança nem para existir direito. Agora, tem quem chegue num carro de tanque sempre vazio. Anda, para, pede carona, pede ajuda, mas o vazio volta. Esse carro aprendeu que afeto era escasso, que colo acabava cedo. É o padrão oral. Não é fraqueza, é fome antiga. Tem o carro que ocupa todas as faixas. Ele vai, 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 não pede ajuda, não dobra, não negocia. Aprendeu que parar é perder. É o padrão psicopático. Não é maldade, é controle que virou sobrevivência. Já tem um carro que carrega tudo nas costas. O reboque, bagaceiro, o porta-mala entupido. Esse aprendeu que dizer não é perigoso, que ocupar espaço é errado. É o padrão masoquista. Não é covardia, é lealdade que ficou grande demais. E tem o carro mais lindo da estrada, bem calibrado, bem alinhado, tudo no lugar. Mas os amortecedores são duros demais para sentir o chão. Esse aprendeu que ser amado dependia de ser perfeito. É o padrão rígido. Não é superficialidade, é uma armadura muito bem construída. E aí vem uma pergunta para te provocar. Em qual desses carros você conhece alguma coisa? E enquanto você pensa nisso, faz uma coisa. Coloca os pés no chão, solta os joelhos. O carro que você é também tem um corpo. E esse corpo já sabe a resposta. No próximo capítulo, a gente vai abrir o capô de cada um desses carros para entender a engenharia por trás dessas armaduras e como a neurociência e a clínica moderna ajudam a suavizar a marcha sem precisar quebrar o motor na porrada. E esse foi mais um episódio do Manual do Buscador Perdido. Aqui Renato Kubli, que criou, escreveu, gravou, editou e publicou. Se curtiu, te peço que compartilhe com as suas pessoas queridas. O trabalho está precisando de uma força. E se você tem alguma dúvida ou crítica, deixa aqui nos comentários. Será um prazer expandir a conversa. Um abraço apertado e até a próxima página desse manual.